Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Meu nome é Robson Nunes. Eu tenho por obrigação, como brasileiro, como alguém que quer ver o bem do nosso país e do meu povo, que são todos vocês, não interessa a classe social. É óbvio que eu tenho uma preocupação com as pessoas que estão nas ruas, com os animais, com o ambiente e tudo mais, mas eu não vou poder resolver todos esses problemas. Então eu faço a minha parte, que é não transformar a rede social num ambiente tóxico, mas tentar esclarecer algumas coisas para as pessoas, dentro daquilo que eu conheço. É óbvio que eu tenho uma preocupação com as pessoas que estão nas ruas, que eu não conheço, eu não falo. Ou eu estudo para falar, ou eu não vou falar. Tudo bem? Bem, nessa conversa que eu preciso ter com vocês, tá? E vocês podem deixar os comentários, não esquece de dar o seu like para que o canal continue crescendo e que o meu objetivo não é ganhar dinheiro com o YouTube. Eu já tenho uma profissão, então eu faço isso por prazer. Eu sou um profissional do direito, da contabilidade e, e não vou falar minhas outras formações porque rótulo não significa nada, tá bom? É conhecimento que para mim de fato importa. Bem, dito isso, eu queria falar um pouco para vocês que estamos vivendo um Brasil que é um Brasil estranho. E aí eu tenho que falar de política, mas não com viés ideológico sobre Lula, Bolsonaro, sobre direita ou esquerda. Mas é óbvio que alguns pontos da esquerda e da direita serão citados aqui. E também alguns pontos no que tange ao nosso judiciário. Bem, primeiro ponto. Nós brasileiros precisamos acordar. Já passou da hora de nós sairmos para as ruas, porque precisamos encerrar com este império que existe, que é o império de uma Suprema Corte. A Suprema Corte é a defensora da Constituição e este sempre foi o papel dela. É importante que o povo brasileiro saiba que nós temos uma Constituição muito bem redigida em 1988 e que muita gente lutou e foi para as ruas para ter essa Constituição. Essa Constituição era muito clara e não há necessidade de que uma pessoa, de forma monocrática, simplesmente tome decisões absurdas, como o Dino tomou, proteger um colega de trabalho dele. Dino, que vai estudar o passado do Dino na internet, você vai descobrir quem é Flávio Dino. Alexandre de Moraes, que não precisa de muitos comentários, é só descobrir o passado dele, hoje de um grupo terrorista, né? E o Brasil pode sofrer com isso, porque uma hora ou outra podem sim atacar um ambiente onde estão grupos do PCC e acabar matando civis. E isso pode acontecer sim. Não adianta discutir ou querer enfrentar a maior potência do mundo e um país como o Brasil que tem acordos, inclusive validam essas intervenções em algumas circunstâncias. Então, por exemplo, grupos terroristas, os Estados Unidos podem sim fazer o que eles já se propuseram e vão fazer. Outra coisa importante de nós entendermos é que por maior que seja a influência de Eduardo Bolsonaro, de Paulo Figueiredo ou de qualquer outro, eles não têm essa influência tão grande. Depende dos Estados Unidos em vários quesitos. E não adianta ficar mentindo que não depende, não adianta ficar dizendo que é soberania nacional. Soberania nacional é democracia, soberania nacional é o povo lutando por uma democracia. Hoje esse vídeo pode ser deletado da internet. Então, vivemos sim uma ditadura de toga, em que o judiciário ultrapassou todos os limites. Hoje nós não temos mais Senado nem Câmara, porque uma boa parte daquelas pessoas estão comprometidas com atos criminosos. Não tem como ter um rombo do INSS sem ter um político forte, um grupo de políticos fortes por trás. Eu estou acreditando que o caso do INSS, agora com pessoas da direita na linha de frente, que isso se resolva, porque não se fala sobre isso. Não se fala que esse tipo de corrupção aconteceu no governo atual. E eu não estou defendendo o governo antigo, eu só estou dizendo que o que estão fazendo com o ex-presidente são atos que não constam no Código Penal e muito menos na Constituição, e que jamais deveria ter sido aprovado. Quem é Lindenberg Faria vai estudar a história deste também criminoso. Estude a história dele, casado com a Gleisi Hoffmann. O PT é uma quadrilha totalmente sustentada pelo crime organizado.
que começa via Foro de São Paulo e se estende para outros países, como Colômbia, Venezuela, e chega até o Brasil. O Brasil é financiado por isso. Então, e tem partidos no Brasil que são financiados pelo crime organizado. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Está tudo bem, porque você não ganhou a sua picanha, eu não ganhei a minha picanha, ninguém ganhou picanha. Nós só vamos ao supermercado e os preços estão extremamente altos. Então nós precisamos acordar. Pare de acreditar nessas falácias, porque, óbvio, Flávio Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, com certeza estão tentando fazer alguma coisa pelo nosso país, coisa que nós é que deveríamos fazer. Quem deveria estar nas ruas, quase está tudo bem, todos os dias, ou pelo menos praticamente todo final de semana, até o impeachment do Alexandre de Moraes ser aprovado, deveríamos ser nós. A interferência dos americanos é porque, de alguma forma, o Alexandre de Moraes e a nossa Suprema Corte atingiu os americanos. É por isso. O tarifaço deles é por causa de concorrência que prejudica o país deles, do ponto de vista deles e diante da legislação deles. Então, cabe a nós apresentarmos defesas. Então, ninguém foi para fora do Brasil buscar tarifaço. Ninguém foi para fora do Brasil buscar lei Magnitsky para a Suprema Corte. Quem recebeu a lei Magnitsky é merecedor dela. E os próximos que receberão também serão merecedores. Cumprindo, sim, estamos descumprindo requisitos básicos dos direitos humanos. Então, eu queria dar um alerta para vocês. Acordem, porque antes que seja tarde demais. Nosso país está se tornando uma ditadura em que só um campo pode falar. E estamos aí para votar projetos muito sérios com relação às redes sociais, partindo do pressuposto da adultização de crianças. Eu fiz um vídeo falando sobre o assunto, porque esse assunto já é tema desde a época dos anos 90, em que você tinha, sim, se tornando uma ditadura. Cantores, grupos aí de axé, pessoas seminuas, dançando na televisão pública, paga com o nosso dinheiro, certo? E ninguém questionava. Nós tivemos aí apresentadoras infantis praticamente seminuas, mas naquela época nós ainda tínhamos a inocência. As crianças daquela época, eu fui uma dessas crianças, tínhamos a inocência de não percebermos aquilo como o é de fato, mesmo que essa não fosse a intenção dessas pessoas. Então o que eu quero dizer para vocês é: acordem, enquanto ainda há tempo. O povo brasileiro precisa entender que temos que ir para as ruas, temos que defender não a nossa soberania, mas a nossa democracia. Soberania e democracia caminham juntas. E se nós estamos na situação que estamos, nós devemos ao governo atual. E se esse governo fosse de direita, eu estaria gravando o mesmo vídeo. Tudo bem? Então, um abraço para vocês. Espero que vocês me compreendam. Eu tenho, sim, um pensamento político, mas eu não sou radical. Minha única preocupação é com o meu povo e com o meu país. E, sinceramente, não acho que estamos bem. Todos os dados do IBGE, esses dados aí, para mim, são dados mentirosos. Tem empresas fechando e tem um monte de coisa acontecendo nesse país, num momento de crise com outro país, de tentar agora, estão tentando até trazer o Maduro para o Brasil. Quer dizer, é um absurdo. O Brasil está se envolvendo em coisas, emite opiniões que eles jamais deveriam emitir e tentar interferir em, principalmente, defender ditaduras. Ele deveria se preocupar com o povo que ele prometeu picanha e que ele prometeu uma qualidade de vida melhor. Então, esse projeto que foi lançado, nada mais é para enganar você, e é um projeto politiqueiro, já pensando na vitória do ano que vem. Mas digo para você que se esse partido vencer, podemos declarar a falência do Brasil, que já está falido. Afinal de contas, estamos quebrados. Que pena e que triste. Fico muito preocupado com o meu povo. Vamos lutar pelo Brasil. Chega de acreditarmos nessas mentiras e nessas falácias. Isso prejudica empresas que são meus clientes, isso prejudica pessoas físicas que são meus clientes, isso prejudica todos nós brasileiros e toda a nossa economia. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Meu nome é Robson Nunes.